Minhas caras, meus caros, Jair Bolsonaro não quer paz com ninguém, Jair Bolsonaro quer a guerra. Aliás, ele depende disso para continuar um pouco com a cabeça fora d'água, embora as pesquisas indiquem a sua contínua deterioração. Como vocês sabem, ele está aí numa rota de confronto com o Supremo Tribunal Federal e a última que ele havia anunciado, ou a penúltima que ele anunciou, né, porque a última foi ontem à noite, ele disse que levaria pessoalmente ao Senado pedidos de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Né? O seu entorno está tentando dissuadi-lo disso, dizendo: presidente, isso não tem a menor chance de prosperar, e não tem, até porque o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse: isso não ganhará curso aqui, né? Vai ser desgaste inútil. Acontece que Bolsonaro se pela de medo de Alexandre de Moraes e precisa manter as suas hordas mobilizadas contra o Supremo. Bom, qual é a patranha mais recente? Ontem, a Advocacia Geral da União, a pedido de Bolsonaro, recorreu ao Supremo com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, contra o artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal. Que o rei não entende nada. Então, eu vou explicar. Né? Quando uma autoridade toma uma determinada decisão, quando se aprova uma nova lei, essa decisão, essa lei pode estar em desacordo com a Constituição. Então, aí, recorre-se a um instrumento chamado Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIM. Né? E aí o Supremo vai julgar: olha, tal entidade, tal partido, enfim, essas estão aqui dizendo que isso é inconstitucional. Os ministros decidem. A DPF é outra coisa. A DPF serve para questionar a constitucionalidade de alguma lei, de alguma norma que já está em vigência, coisa antiga, que está por aí. E aí diz: olha, isso sobreviveu, mas é incompatível com a Constituição de 1988. Né? Parte considerável, por exemplo, do Código Penal Brasileiro de 1941, do Código de Processo Penal de 1941. Volta e meia alguém diz: opa, isso aqui sobrou, mas é inconstitucional. Então, é por meio da DPF que se faz isso. E o artigo 43? O artigo 43 é justamente aquele que permitiu a Dias Toffoli, no dia 14 de março de 2019, abrir o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. Né? Uma verdadeira organização criminosa foi montada para espalhar mentiras sobre o Supremo e para desestabilizar as instituições. Hoje, Bolsonaro é investigado nesse inquérito, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, depois daquela live desastrada e desastrosa dele de 29 de julho, em que ele disse que apresentaria as provas de que há fraude nas urnas eletrônicas, não apresentou nada e só disparou ali uma porção de insultos, inclusive contra o tribunal. E ele passou a ser investigado nesse inquérito. Então, aí, quando se entra com a DPF, para tornar sem efeito o artigo 43, o que ele quer é extinguir o inquérito 4781 e ele deixar de ser investigado. Né? Eles até entram com pedido de liminar, isto é, eles querem que o ministro sorteado imediatamente suspenda o artigo e depois aí o Supremo teria de avaliar, né? O Pleno do Supremo. Olha aqui, qual é o argumento central desta porcaria? Estão dizendo ali: não se pode abrir um inquérito que não seja a pedido do Ministério Público. Bom, primeiro, isso é falso de várias maneiras, não vou conseguir ser exaustivo aqui, mas no programa É da Coisa tratarei disso, no meu blog também. Né? Isso é falso. 2. O Supremo já julgou essa questão na DPF 572, com acórdão de 18 de junho de 2020. E por 10-1, o Supremo decidiu que o inquérito aberto é legal. Portanto, eu duvido que o Bolsonaro venha a ter sucesso nessa sua nova empreitada contra o Supremo. É a provocação de alguém que está desesperado e que se pela de medo de Alexandre de Moraes. É isso aí.